E imagina, né? Você tá no tribunal ali, esperando. De repente, vem o juiz, entra, já vem... Aquele ar já é diferente, né? Pelo menos o que a gente vê nas séries e nos filmes. Todos em pé. Todos em pé, já dá aquele medo, né? O meritíssimo vai entrar. Aí tu... Ó, o Joe já foi em alguns, ó. Não, é só na série, só, gente, pelo amor de O Deus. ambiente muda e aí a seriedade começa a ser maior, né? A gente começa... Já é um nível de autoridade, um nível de seriedade, mas quando o juiz entra, a seriedade fica ainda maior, né? E aí, imagina agora, quando a gente fala do nosso maior juiz, né? Um criador do universo, tomando essa posição, se levanta no trono, que não é um símbolo, não, trono de Deus não é só um símbolo, tá, gente? Esse é um ponto de importância, é a base de tudo, é onde tem ali a justiça, amor, a redenção. E aí, para alguns pode gerar medo, para alguns pode gerar vergonha, para alguns pode gerar impacto, esperança, mas eu queria entender de vocês, começar jogando essa na nossa roda, que é, o que muda na sua vida, ou na nossa vida, quando a gente reconhece quem está lá no trono? O que muda na sua vida? Qual que é a sua percepção quando você reconhece o trono de Deus? Cara, o que muda na minha vida quando eu reconheço o trono de Deus é puxando ali para as visões ali, e quando tem as visões de Ezequiel, Isaías e Daniel, João, enfim, eles falam de uma luz muito forte, uma luz muito intensa. E diante da luz que a gente enxerga, que a gente vê, eu puxo para a prática de hoje, tipo assim, o que a luz traz no ambiente? Ela traz, ela mostra, ela te dá visão. E junto com as visões melhoradas, vamos dizer assim, a gente enxerga as coisas bonitas, boas, e também as coisas ruins. Então, eu puxo isso aí, a visão do trono, e vendo lá Deus, com Jesus reinando, eu vejo que nós precisamos muito, falta muito para a gente estar apto para estar lá perto deles, lá, entendeu? Eu achei interessante porque quando você fala de luz, claridade, para enxergar algumas coisas que talvez a olho nu, talvez assim, logo de cara você não entende, né? Recentemente eu fiz uma reforma na minha casa e eu vou sempre estar contribuindo através de algumas experiências. Recentemente eu fiz uma reforma na minha casa, chamei o pintor passou umas corridas e ele falou assim, e aí, Júnior, o que você achou? E aí eu olhei assim, rapaz, a parede tudo bonita, só que ele não tinha dado acabamento. E aí ele chegou com uma luz, que é um equipamento dele, que ele usa no dia a dia, e ele começou a aproximar mais próximo da parede. E ali a gente conseguiu ver o quanto de defeito ainda que tinha, porque ele não tinha acabado. Olha que coisa interessante. Às vezes, nós, no nosso mundo, na nossa realidade, longe de Deus, até podemos achar que nós somos melhor do que muitas pessoas. Mas quando você começa a se aproximar de Deus, e aí você começa a ver o quanto que nós somos... precisamos de melhorar ainda. Precisamos, com certeza, precisamos melhorar. E aí você começa a enxergar assim, o pecado que existe em nós e quando você está muito próximo de Deus. E aí você vê a necessidade de cada um de nós estar mais perto de Deus para nós conseguir enxergar os nossos erros e ver nele o quê? A esperança de uma restauração. Sim. É top. Você vai falar? Vamos falar. O cara chegou chegando, hein? Eu joguei uma luz, ele já veio com cara, top. E é isso aí, cara. Porque quando eu fiz também a minha casa, eu cotei pintor, ele falou assim, você quer que faz acabamento com luz ou sem luz? Aí eu fui ver o que era. Sem luz, dá uma quebrada na lixa, pinta e acabou. Com luz, é pra parede ficar lisa, retinha. Você coloca, porque já aconteceu na casa... É mais caro. Hã? É mais caro. Mais caro. É mais caro. Não, é um trabalho mais mais refinado. Sim. Trabalho mais refinado. Cara, porque a minha cunhada já fez um corredor dela uma vez. Ficou lindo. Aí colocou o spotzinho na parede iluminando pra baixo. Cara, parecia... Pegou os defeitos. Então, quando a gente tá perto, tá longe de Deus, nós não temos... É como se fosse uma parede sem acabamento. Sim. É bonita de ver, mas não tem...
É o que você falou. Eu não vou chover no molhado aqui, mas é isso aí. Eu ia dar uma característica um pouco mais na frente, que é... José trouxe ali pra gente essa característica que quando a gente... Pode até, em algum momento da vida, pode achar que... Estando mais próximo de Deus, não, mas... Por ser pecador, tudo mais, a gente é melhor que outra pessoa, e aí, a hora que chega mais próximo de Deus, vê, né? Aí você vai entender que o quanto que nós estamos no mesmo nível. Quando nós estamos, talvez você se acha melhor, mas quando você se aproxima de Deus, aí você vai entender o quanto nós precisamos de melhorar mais. É exatamente nisso que eu ia trazer quando a gente está fora do contexto cristão, digamos assim, fora do contexto cristão, a chance é de você olhar ainda mais que, não, tô bem, tudo mais, consegui isso, consegui aquilo. Mas quando você vai no meio cristão, sabendo que a gente está vendo esse assunto principal como os últimos tempos, estamos no fim dos tempos mesmo, a gente vê que, por mais que a gente hoje esteja mais próximo de Jesus, a gente está num contexto assim, né, tá cada vez mais firmes na igreja, reforçando cada vez mais aquilo que a gente acredita, ainda assim, quanto mais um passo a gente dá próximo de Deus, a gente vê ainda mais defeitos no sentido de que a obra ainda não está completa. Por mais que a gente conversou em outros momentos, né, que tem o processo da conversão, para uns é próximo, para outros demora muito, para outros já foi, né, batismo e tudo mais, mas ainda assim, todos os dias você se entrega, todo dia você aceita Deus, você reforça isso, mas a obra ainda não está terminada. A obra ainda falta terminar, ainda tem esse final.